Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Era então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançá-lo no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos, de 4 soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor havia livrado da prisão e disse: comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, procurando e não o achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou supliciá-los. Em seguida desceu da Judeia para Cesareia, onde permaneceu. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e com o favor de Blasto, que era camareiro do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução. O povo aplaudia. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus. Ruído de vermes expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluída sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos.